pessoal, hoje temos aulas de ciências, vamos começar com a correção, vamos passar para o conteúdo depois, a continuação do conteúdo, e temos experiência hoje, hein? Então, vamos acompanhar, tá? Vou fazer a correção da aula passada, quando a gente falou de fluxo de energia, e eu pedi para que vocês fizessem a página 139, a página 141, 142, a 143, eu preciso que vocês me enviem, né? Alguns já me enviaram, tá? E só até aí, porque depois era um jogo também, quero que vocês me contem. Ninguém me contou se jogou com a família, tá certo? Então vamos lá. A página 139, no número 1, ele mostra pra gente uma cadeia alimentar terrestre, certo? Então ele está mostrando aí tanto a cadeia alimentar como a energia gasta por cada um, né? Reforçando aquele conceito que a gente falou do nível trófico do fluxo energético, que a cada nível trófico, apesar do consumidor utilizar a energia do nível anterior, ele também gasta nessa troca de fluxo e na própria energia dele, né? De se alimentar, de andar, de caminhar, troca de calor, isso tudo gasta energia. Sendo assim, a cada nível trófico, a quantidade de energia é menor, certo? Então vamos lá. Classifique os seres vivos presentes nesta cadeia alimentar em relação à função que ocupam. Então, em relação à função que ocupam, o capim, ele é produtor, certo? O coelho, ele é consumidor primário, ele come o capim. O furão, que é esse bichinho aí depois do coelho, é o furão, ele é o consumidor secundário. E o gavião é o consumidor terciário, certo? Letra B. Na letra B, como acontece a transformação de energia solar pelas plantas? Já sabemos como acontece, né? Elas transformam a energia solar em energia química através da fotossíntese. Muito bem. Então, transformam a energia solar em energia química através da fotossíntese. Vocês já pararam para analisar essa palavra fotossíntese? Síntese quer dizer reunir, sintetizar, né? E foto vem de luz. Quando a gente tem aquela aversão à luz no olho, a gente chama de fotofobia. Então, foto vem de luz. Por isso que é a fotossíntese. Ele sintetiza a luz em energia química, tá? A palavra mesmo já explica. Muito bem. Vou apagar aqui em cima para a gente continuar.
acontece na letra C? Ele pergunta assim, explique o que acontece com a energia ao longo da cadeia alimentar. Então, foi o que eu comecei falando, né? A energia diminui ao longo da cadeia alimentar. Só que ele quer que explique. Por quê? Porque ela é usada, então, sendo utilizada pelos seres vivos em suas atividades ou perdida na transferência e em forma de calor. O nosso corpo, ele produz calor para manter o nosso corpo, para manter o organismo funcionando, né? Ele produz calor. Tanto que quando a gente está doente, a gente tem febre. Por que a gente tem febre? Porque o organismo entra num mecanismo de defesa, né? Então ele começa um trabalho diferente, ele entra em um mecanismo de defesa para combater aquele agente que está causando algum problema e com isso ele produz um aumento de temperatura no corpo, tá? Então, todas as nossas ações são necessárias, em todas as nossas ações são necessária energia. Por exemplo, às vezes eu até falo assim, tem que tomar café antes de ir para a escola. Por que tem que tomar café antes de ir para a escola? Porque é na alimentação que a gente ingere energia. Se a gente passou 8 horas dormindo, quer dizer, não se alimentou, né? Inclusive gastou energia, porque dormindo a gente também gasta energia. Menos, mas gasta. E eu vou direto para a escola, aí eu vou fazer uma atividade física, porque eu vou ter que caminhar, vou ter que subir escada, vou ter que descer escada, né? Subir, sentar, pegar material e tal. Tô fazendo atividade física, eu tô gastando energia. Eu tô aqui, ó, tô dando aula, eu tô gastando energia. Daqui a pouco eu tô cansada, vou precisar comer, vou precisar descansar para poder continuar, né? Então, a gente precisa repor a energia. E além disso, quando a gente vai para a escola, a gente precisa de uma atividade muito específica, que gasta muita energia, que é a atenção e o aprendizado. Então, para eu focar a minha atenção numa aula, por exemplo, agora, você está me assistindo. Para você ter foco de atenção na minha aula, você não pode estar com fome. Você não pode estar cansado. Certo? Porque senão o teu organismo não consegue focar na aula. O mesmo acontece quando a gente vai para a escola, né? Então aí eu começo a ter dor de cabeça, eu sinto enjoo. Por quê? Porque falta energia e o organismo começa a reclamar. Eu não presto atenção, eu falo, o que foi? E ai, não entendi nada. Por quê? É maldade? É uma criança desorganizada, desobediente? Não, não é. Tá faltando energia. Tem que se alimentar bem. Por isso que a gente para no meio da manhã para fazer um pequeno lanche. Para repor a energia e continuar até a hora do almoço, né? Também não é interessante que a gente fala, às vezes as pessoas falam assim, que a minha mãe é chata, minha mãe quer que eu coma fruta, minha mãe quer que eu coma... Por quê?
Existem alguns alimentos que dão energia, mas também consomem muita energia para serem digeridos. Então, se por exemplo, eu estou lá na escola de manhã e eu vou comer um alimento muito gorduroso, tipo um torcida, né, que é muito gorduroso, tem muito mais gordura do que qualquer nutriente, ele vai me dar energia? Vai. Porque ele tem carboidrato, ele vai dar energia. Mas também o seu corpo vai precisar de energia para digerir ele, porque ele é muito gorduroso. Então, esse processo de digestão que está acontecendo aqui dentro, que você nem está vendo, está consumindo energia. E aí, às vezes, depois do lanche, você fica sonolento. Por quê? Ou porque não dormiu direito à noite, foi dormir muito tarde, ou porque comeu muita gordura na hora do lanche, né? Então o corpo concentra a energia no estômago, falta energia para atenção. O nosso organismo é muito inteligente, né? Por que é recomendado eu ficar de repouso quando eu estou doente? Porque eu estando de repouso, o meu organismo vai concentrar a energia no combate àquela doença, certo? Então, se eu continuar trabalhando doente, eu vou ficando cada vez mais fraca, mais fraca, mais fraca, porque a prioridade do meu organismo é combater aquela doença. Se eu estou continuando com minhas atividades normais, eu estou gastando muito mais energia. Então, eu vou ficando fraca, certo? Então, a gente precisa conhecer para poder até obedecer a mãe e o pai, né? Quando os pais falam pra gente assim, meu filho, você está resfriado, descansa um pouco, se alimenta bem. Ai, não tô com vontade de comer, mas come um pouquinho. Né? A mamãe faz aquela sopinha, ai, sopa de legume, queria um hambúrguer. Mas a sopa de legume vai te dar mais energia e vai fazer você gastar menos energia para digerir. Então, nessa conta, se você consome mais e gasta menos, você fica com mais. Agora, o hambúrguer, ele vai te dar talvez a mesma quantidade de energia, mas ele vai gastar muita energia para ser consumido. Então, ele também não vai te ajudar muito, né? Porque a energia que você ingere, você vai consumir para digerir. Não vale a pena, certo? Então, a gente está estudando, a gente tem que ir aplicando o que a gente está estudando na nossa vida, tá certo? Então, vamos lá. Letra D. Como é liberada a energia gasta nos processos vitais dos componentes da cadeia alimentar? Então, como é que ela é liberada? Ela é liberada em forma de calor, acabamos de falar, né? Ela é liberada em forma de calor. Tanto que nós temos uma temperatura corporal média, né? Que a maioria das pessoas tem porque está tudo funcionando bem. E quando essa temperatura corporal aumenta, é porque alguma coisa não está boa. Ou quando ela diminui demais também, alguma coisa não está bem. Tá? Então, nos processos vitais, a gente tem a geração de calor, certo? Quando a gente dorme, também a nossa temperatura corporal cai, porque diminuem os processos vitais. A gente não está alerta, né? A gente não está se mexendo tanto, então a temperatura do corpo costuma cair um pouquinho, tá certo? Vamos lá. Escreva em que nível trófico recebe a maior energia dos produtores. Quer dizer, qual é o nível trófico que recebe maior energia dos produtores? É o primeiro nível trófico, né? Aliás, o segundo nível trófico, que é o primeiro consumidor, o consumidor primário. Então, é o segundo nível trófico, porque o primeiro é o do produtor. Onde está o consumidor
primário. Então, o que recebe mais energia do produtor é o consumidor primário, ok? Aí nós vamos para a página 141. 141, número 1. Analise a cadeia alimentar: grama, inseto, sapo, cobra e gavião. Desenhe a pirâmide de energia para representar a cadeia alimentar. Então, o que a gente vai fazer? Um retângulo bem grandão, com muita energia, é a grama. Um retângulo menor vai ser o inseto. O retângulo menor vai ser o sapo. Menor ainda vai ser para a cobra. E menor ainda para o gavião. Então, desse jeito aqui vai ficar a pirâmide dessa cadeia alimentar. Aí vamos lá, letra B. Escreva quantos níveis tróficos estão presentes nesta pirâmide. 1, 2, 3, 4, 5. 5 níveis tróficos estão presentes nessa pirâmide. Que componente dessa pirâmide tem mais energia disponível? A grama, né? Que foi a energia que ela mesma produziu. Explique a frase. O gavião é o ser vivo dessa pirâmide que recebe menor quantidade de energia. Como é que a gente vai explicar isso? Isso é verdade. Por quê? Pois o gavião está no 5º nível trófico. E a energia se perde ao longo... Ao longo da cadeia. Certo? Então, ao longo da cadeia alimentar, a energia vai se perdendo. E ele está no 5º nível trófico, então ele está no último nível trófico. Então vai receber menos energia. Vamos ver agora aqui. Escreva quantos níveis tróficos... analise uma pirâmide de energia de cadeia alimentar aquática abaixo. Aí tem aqui, ó, as algas, os plânctons, né? Os peixes, o peixe-boi e o urso. Analise a pirâmide... Eu não sei se é um peixe-boi ou se é uma foca. Não sei, um leão marinho, talvez. Então, analise uma pirâmide de energia de cadeia aquática. Escreva quantos níveis tróficos estão presentes nela. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. 5 níveis tróficos, ok? Desenhe setas vermelhas mostrando a energia perdida em forma de calor. Então, eu vou desenhar setas daqui para fora. Setas vermelhas. Em cada nível trófico perde-se energia, tá? Desenhe uma seta preta mostrando a energia que é transferida de um nível trófico para o outro. Então, a preta eu vou desenhar aqui, ó. Daqui para cá. Uma seta assim, ó. Eu não vou desenhar esses bichos ali que eu não sei, tá bom? Então, vou fazer uma seta assim. Escreva a importância desses produtores para a atmosfera do planeta. Então, ele fala aqui, o fitoplâncton, na verdade é aqui, as algas e o fitoplâncton, que é o produtor em uma pirâmide alimentar aquática,
produz a maior parte do gás oxigênio que respiramos. Nós já falamos sobre isso, lembra? Que a gente falou que quando falamos que as pessoas dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo, e isso não é verdade, que o pulmão do mundo são os oceanos, que os oceanos produzem muito mais oxigênio do que uma floresta. Então ele quer que você escreva isso aqui, que o fitoplâncton, que é esses micro-organismos aqui aquáticos, né, vegetais, eles produzem muito mais oxigênio no planeta Terra. É quem mais produz oxigênio, tá certo? A maior parte do oxigênio. Essa frase aqui da Amazônia, muita gente já me mandou, mas ainda falta muita gente me mandar, tá? E vocês jogaram a partida. Agora, no próximo vídeo, a gente vai continuar a matéria e depois vamos fazer a experiência. Até já! Vamos lá, pessoal. Então, olha só pra gente fechar todo esse estudo que nós fizemos, né, sobre cadeia alimentar, teias alimentares. A gente veio desde lá do início do capítulo, falando de fluxo de energia, das pirâmides de energia. Então, isso aí forma o ciclo da matéria, né? Então, vamos lá. Ó. Você aprendeu que a energia solar é muito importante por ser o início do fluxo de energia nas cadeias alimentares. Ok. A energia solar é transformada pelos produtores e liberada ao ambiente na forma de calor pelos próprios produtores, consumidores e decompositores. Então, toda essa energia solar que foi fotossintetizada, transformada em energia química, ela é liberada novamente em forma de calor, tanto pelos produtores, como pelos consumidores, como pelos decompositores. Né? Vai ser liberada no ambiente. O ciclo da matéria é cíclico, claro, né? Se é um ciclo, ele é cíclico, ou seja, ele é contínuo, é um fluxo contínuo. E nos ecossistemas, a matéria orgânica circula dos produtores para os consumidores e regressa ao solo sob a forma de matéria inorgânica pela ação dos decompositores. Então, tem um ditado popular, né, que fala: do pó viemos, para o pó voltaremos. É exatamente isso, né? É o ciclo da matéria. No solo, essa matéria inorgânica fica disponível para os produtores, para que ocorra um novo ciclo. Alguns elementos químicos, como o oxigênio, o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio e o cálcio, fazem parte da matéria que compõe os componentes bióticos, que têm vida, e abióticos, que não têm vida, dos ecossistemas. E, com isso, participam dos ciclos da natureza. Nesse ciclo, ora esses elementos químicos formam os seres vivos, ora eles formam a água, o gás carbônico ou o gás oxigênio. Então, esses elementos químicos estão circulando nos ciclos da natureza, né? O bioma, os ecossistemas, a gente está sempre falando sobre isso, que um ser precisa do outro. Existe uma interdependência entre os seres bióticos e abióticos de um mesmo ecossistema. E, na verdade, a gente tem vários ecossistemas que formam um grande ecossistema que é a vida no planeta Terra, tá? Então, a matéria está circulando, quer dizer, nasceu a plantinha lá da sementinha, essa plantinha está transformando a luz solar em energia, mas também está usando a matéria inorgânica da Terra
para se nutrir. E aí ela vai nutrir o consumidor, todos os consumidores da cadeia alimentar, até que esses consumidores vão morrer e os decompositores vão transformar a matéria orgânica, quer dizer, o corpo desses consumidores, em matéria inorgânica na terra novamente, para serem utilizadas pelas plantas novamente e retornarem para o ciclo sem fim, né? Como diz no filme do Rei Leão, né? Que fala neste ciclo sem fim. Então é um ciclo sem fim, né? É um movimento de quando você pensa que acabou, começa novamente, tá? Então aí ele tem uma imagem mostrando produtores, consumidores terciários, decompositores, sais minerais que vão nutrir a planta novamente, certo? Então tudo isso que a gente estudou faz parte do ciclo da matéria, que foi o que a gente falou lá no início, nas primeiras aulas, quando a gente começou a falar de cadeia alimentar, que eu falei que nós somos matéria, tudo é matéria, né? E até dei o exemplo das crianças que aparecem naquelas imagens da África, crianças subnutridas, que muitas vezes têm 8, 9 anos e você olha, parece que tem 2. Quer dizer, por quê? Porque como não se alimentam, eles não têm componentes para fazer a matéria, o corpo. Então não cresce, tá? A gente precisa se alimentar para poder crescer, formar os órgãos, ter o nosso desenvolvimento normal, ok? Agora a gente vai falar do ciclo da água, que também faz parte do ciclo dos ciclos da natureza, né? Eu costumava usar uma historinha que fala que a água que você bebe hoje é a mesma água que os dinossauros beberam. Aí você fala, Katia, eu vou beber água de dinossauro? E não deixa de ser real, porque existe um ciclo da água, né? A água está depositada lá no fundo da terra, aí ela vai formar pelas nascentes os rios, os mares, os lagos. Essa água evapora em forma de vapor, e aí a gente vai estudar os estados da matéria em forma de vapor. Lá em cima no céu ela vai encontrar uma temperatura mais fria, ela vai se condensar, vai formar nuvens. Quando tiver bem carregadinho de água, vai precipitar, vai chover, que vai molhar essa terra de novo, vai entrar pela terra e vai voltar lá para o fundo da terra novamente, para o aquífero. Então, é um ciclo sem fim. Mas como é que o dinossauro bebeu? Acabou. Não. A água que eu bebo, eu elimino. Eu urino, eu transpiro. Não é verdade? Então, através da minha transpiração, a água que eu bebi também está virando vapor. Ó, aqui nesse momento eu estou transpirando, a água está virando vapor e está indo para a atmosfera. Certo? Nós transpiramos, os animais transpiram, as plantas transpiram. Certo? Existe uma perda de água também nessas funções vitais. E essa perda de água ela não é vista, porque ela é feita em forma de vapor, certo? De vapor d'água. Então, olha só, vamos lá. Por isso que fala que a nossa água é a mesma dos dinossauros. Os dinossauros beberam, transpiraram, subiu, choveu, encheu de novo, eles beberam, transpiraram, subiu, choveu, bebeu de novo, eles morreram, acabou, a água tá aí. Agora a gente bebe, transpira, chove de novo, a gente bebe, transpira, chove de novo. É a mesma água, certo? Por isso que a gente tem que cuidar da água. A gente tem que cuidar muito da água, porque a água, se ela estiver poluída, sem condição de uso, fica muito difícil da gente sobreviver. Aliás, fica impossível, né? Precisamos de água. Então, vamos lá. A água circula na natureza, passando pelo ambiente físico e pelos seres vivos. Expliquei agora. Isso porque os seres vivos retiram a água do ambiente que vivem
e a devolvem em estado líquido ou como vapor. Estado líquido quando fez xixi. Vapor quando sua, quando transpira. No ambiente, ela evapora, forma as nuvens e volta à superfície terrestre em forma de chuva, neve ou granizo, podendo voltar aos lagos e aos rios ou infiltrar-se no solo. Granizo. O que chove, quando chove gelo, é granizo. Granito é pedra mármore. Certo? Não pode chover granito, senão a gente está com a cabeça quebrada. É granizo. Então, vamos lá. Analise uma imagem do ciclo da água. Então, eu tenho aí, ó. Eu tenho umas montanhas, né? Tem até uma nevezinha lá em cima, que de lá escorre um rio, não é isso? É lá das montanhas sai a nascente. Um riozinho que vai formar um lago grande aqui, que também vai ser abastecido. Aqui eu tenho a terra, aqui eu tenho o aquífero ou lençol freático. Aliás, queria muito falar sobre isso com vocês. Peraí. Aqui eu tenho o sol. Aí eu vou ter, ó, a evaporação, a formação de nuvens, certo? As nuvens vêm, vão sendo levadas pelo vento, aí chove e volta tudo novamente. Aqui eu tenho uma plantinha que está transpirando também. Tem uma pessoinha aqui também. Aí eu não tenho não, mas aqui eu tenho. Que está transpirando também, tá? Então, olha só. A gente tem aqui a representação de oceanos, lagos e rios, tá? É um lago, mas a gente está representando em oceanos, lagos e rios. Essa água evapora. Evaporação. Condensação é quando forma as nuvens. Condensação. Também tem a transpiração aqui, que também ajuda a formar as nuvens. Precipitação é quando chove, neva ou cai granizo, certo? Aí eu tenho a infiltração na terra ou a formação de rios, certo? Aqui embaixo da terra eu tenho os lençóis d'água ou aquíferos. Essa semana, no domingo passado, dia 6, passou uma reportagem muito interessante no Globo Repórter, no Globo Rural, sobre o aquífero Guarani. Eu vou ver se eu consigo achar e deixar o link para vocês. Vou até escrever aqui. Deixa eu ver se eu acho. O aquífero Guarani. Falando sobre a importância desse aquífero para toda a região que está perto dele ali e para o mundo, né? O aquífero Guarani é um grande aquífero do Brasil. Então assistam a reportagem que está muito interessante. Eu vou ver se eu acho o link, tá? Então olha só, o que a gente precisa saber do nível da água, do ciclo da água? Primeiro, as etapas. Então, etapa 1, a água evapora. Etapa 2, a água condensa. Etapa 3, a água precipita. E etapa 4, a água infiltra, certo? Então, 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. Numere as etapas desse ciclo e explique cada uma delas. Na verdade, os números não estão num lugar muito certinho aí no livro, não, né? O número está no oceano, no lençol d'água, não deveria. Deveria estar o número 1 na evaporação.
tá? Então, primeiro a água evapora. Escreve aí, número 1. Pode botar aqui no oceanos, mas sabe que é aqui, ó. Escreve, a água evapora. Número 2, lá em cima, nas nuvens, a água, ela forma nuvens, ela se condensa. Número 3, a água volta à superfície terrestre em forma de chuva, neve ou granizo. Ela se precipita, é a precipitação. E no número 4, é a infiltração. Ela volta ao solo ou forma os rios, certo? Explique como os seres vivos participam deste ciclo. Eles participam porque eles têm água na sua composição, né? E também ingerem água. E aí vai transpirar, através da transpiração. Então, eu até botei aqui o homenzinho e a arvorezinha. Vai transpirar também, eles participam nessa transpiração. Daqui a pouco a gente vai fazer isso aqui. Pode aguardar aí, a gente vai precisar de uma vasilha de vidro transparente, um prato de vidro transparente, água quente. Aqui fala uma garrafa térmica porque estaria na escola, mas como aqui a gente está no nosso laboratório de casa, não precisa ser na garrafa térmica. Água quente e cubos de gelo. Atenção, se você for fazer a experiência, espere um adulto para mexer com a água quente. Não faça sozinho. Não existe a necessidade de você fazer. Eu vou fazer, você vai assistir, você vai poder responder. Ok? Então me aguardem. Bom, então a gente está aqui no nosso laboratório de casa, que é a cozinha, né? Já falei, não façam experiência sozinhos, tem que ter um adulto, porque a gente está trabalhando com água quente, com fogo. E não há necessidade de vocês fazerem experiência em casa se assistirem o vídeo, tá certo? Então, ó, entendendo como ocorre o ciclo da água. A atividade a seguir será realizada pelo professor. Ouviram, né? Você e seus colegas devem se organizar para observar cada detalhe do que for feito pelo professor e o que ocorrerá durante a atividade. Então, material, ó, uma vasilha de vidro transparente, um prato de vidro transparente, a água quente, estou esquentando aqui no fogão agora, e cubos de gelo, estão aqui, certo? Então, procedimento. Estou esperando só a água esquentar mais um pouquinho. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar água quente na vasilha de vidro, certo? Depois a gente vai botar o prato em cima da vasilha e vai colocar o gelo em cima do prato. E vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Então, vamos começar então, ó, água quente até a metade do pote de vidro. Vocês estão vendo aqui, ó, o vaporzinho já, a água já tá evaporando, certo? Coloco o prato de vidro em cima do pote e coloco cubos de gelo em cima do prato. Olha só o que vai acontecer. Eu quero que o prato fique gelado. Por quê? Porque vai subir o vapor, a evaporação, né? Ela vai encontrar aqui com o prato que tá gelado. Olha só como tá derretendo o gelo, tá vendo? Porque ela tá encontrando o prato gelado, né? E aqui embaixo a gente vai ter a precipitação. Eu vou levantar o prato agora para vocês verem. Olha lá, como ela tá se condensando para chover, né? Se a gente continuar deixando aqui, ela vai começar a pingar dentro do pote novamente, certo? E além disso, ó, o ar gelado, ou seja, a água que tá gelada lá em cima, olha aqui como ela derrete quando ela encontra o calor, né? E aí vira neve, chuva ou granizo, tá? Então, você vai ver aí, ó, escreva o que você observou ao final do experimento. Então, o que a gente observou? Que a parte de baixo do prato ficou cheia de gotinhas, né, de água. Muito bem.
Propunha um experimento para mostrar que você também participa do ciclo da água na natureza. Aí eu quero que vocês escrevam a resposta pessoal e me falem lá no Meet ou me mandem no mural. Combinado? Vamos voltar para a aula. Vocês vão ilustrar, fazer a história em quadrinhos bem bonita, vão mandar para mim pelo mural, né? Bota lá no mural, ou então me mostra no Meet. Combinado? Até daqui a pouco, às 16 horas, tá bom?